Alô, galerinha do canal BioOnline, professor Marcos André. Você já ouviu falar do ciclo da água, do nitrogênio, do carbono, do oxigênio? Caso não, fique aqui na nossa aula de hoje que nós vamos falar sobre ciclos biogeoquímicos. Alô, galerinha, tudo bem? Nós vamos falar hoje justamente dos ciclos, que envolvem algumas substâncias e alguns elementos químicos. Então é importantíssimo, pessoal, inclusive antes de nós continuarmos a aula, você dá aquele like bacana, dê aquela curtida, divulgar para os seus amigos nas suas redes sociais, para que a gente possa continuar a publicar muito conteúdo aqui no nosso canal BioOnline, tudo bem? Além disso, pessoal, gostaria também de fazer um pedido, além de fazer a inscrição no canal BioOnline, que também você me siga nas redes sociais. É importante para mim, é importante para a gente produzir conteúdo, tudo bem? E o meu Instagram tá aqui, ó, prof.marcosandrebio. Siga lá, pessoal, vou ter um prazer também de demonstrar e também de mostrar algumas informações de biologia na minha página do Instagram. Turma, aqui comigo, acompanha. Ciclo da água, ciclo hidrológico. Toma muito cuidado que os autores dividem em dois, pequeno e grande ciclo. A diferença é se há ou não a participação dos seres vivos. Caso aconteça a participação, grande ciclo. Caso não ocorra, pequeno ciclo. Acompanha aqui o raciocínio, filhos. Aqui eu coloquei um ambiente e bem aqui eu tenho o ecossistema aquático. Com o aumento da temperatura, a água na forma líquida vai se transformar em água na forma de vapor por um processo denominado de evaporação. Essa água sobe, ela começa a encontrar temperaturas mais baixas, reage com substâncias presentes na atmosfera, como é o caso dos núcleos de condensação de nuvens, e passa por um processo de condensação, formando as nuvens. A temperatura continua a diminuir, a água volta para o seu estado líquido e ela retorna na forma de chuva, em um processo chamado de precipitação. Cuidado, que a precipitação pode ser na forma de chuva, neve, granizo, e vai depender, é claro, da temperatura ambiental. Quando essa água chega ao solo, ela pode escoar e ela pode infiltrar. Ao escoar, ela vai chegar aqui à superfície do solo e ao infiltrar, ela alimenta o lençol freático. Cuidado nesse ponto importante agora. Olha só, pessoal. A plantinha libera água por meio das suas folhas por um processo chamado de transpiração. Já os animais, por meio da respiração e da excreção, correspondem às principais formas de eliminação de água para o meio ambiente. Quando a gente apenas fala em evaporação, condensação, precipitação, escoamento e infiltração, na qual não há participação dos seres vivos, nós falamos em pequeno ciclo da água. Quando eu envolvo todos esses processos, além da transpiração, respiração e excreção, aí eu já estou falando do grande ciclo da água pela participação dos seres vivos. Recentemente você deve ter ouvido, acompanhado essas tragédias que aconteceu no Rio de Janeiro com as chuvas intensas, Isso é justamente, pessoal, o problema associado ao escoamento da água. Por quê? Porque a raiz da planta, ela consegue segurar o solo. E a partir do momento que há o desmatamento, que há a retirada dessa cobertura vegetal, esse solo ele fica menos compactado. E, consequentemente, com a água da chuva, com essas enxurradas, acaba tendo esse processo de lixiviação, de carreamento dos elementos minerais, de deslocamento do solo, causando essas tragédias aí no Rio de Janeiro. Agora, acompanhe aqui comigo uma situação importante. Fica aqui, concentra aqui, pessoal. Quando eu faço uma referência a um problema ambiental, eu posso, de uma certa maneira, trabalhar concomitantemente com os ciclos biogeoquímicos. Por isso que eu trouxe para vocês alguns problemas ambientais que envolvem o ecossistema aquático. E quais são os mais cobrados em qualquer prova de vestibular? Um deles é a eutrofização ou eutroficação. A eutrofização ou eutroficação é um problema associado ao despejo de esgotos domésticos ou à utilização excessiva de fertilizantes à base de nitrogênio, fósforo e potássio. Esse aumento da quantidade de matéria orgânica estimula a proliferação de organismos. E essa proliferação de organismos faz com que haja a redução do oxigênio dissolvido na água e, consequentemente, o aumento da demanda bioquímica de oxigênio. E isso causa, pessoal, a asfixia dos rios. Então, em um ambiente que sofreu por um processo de eutrofização, ocorre a asfixia, porque há uma redução significativa da concentração de oxigênio dissolvido,
pela proliferação de organismos. Então toma muito cuidado. Causa, consequência e solução. A causa é o despejo de esgotos domésticos com aumento da matéria orgânica nitrogenada e fosfatada, bem como a utilização também excessiva de fertilizantes. Proliferação de organismos, redução do oxigênio, aumento da DBO, morte da comunidade aquática seria a consequência. A solução é evitar o despejo de esgotos domésticos e a utilização em menor escala de fertilizantes. E isso, o ciclo do nitrogênio, é interessante para a gente discutir mais adiante. A magnificação trófica também é um problema ambiental associado a ecossistemas aquáticos. Não exclusivamente, mas está associado. E a gente pode relacionar o que aconteceu em Brumadinho, né? Porque ali, pessoal, eu tenho muito dejeito, muito rejeito e eu tenho metais pesados. Esses metais pesados, quando estão ali no ambiente, eles vão ficando cada vez mais concentrados e prejudicarão o topo da cadeia alimentar. É isso que nós chamamos de magnificação trófica. É o acúmulo dessas substâncias pouco biodegradáveis, como é o caso de inseticida, como o DDT, ou de metais pesados, ao longo da cadeia alimentar, prejudicando o último nível trófico. Nós poderíamos falar do derramamento de petróleo, e aí forma-se uma cobertura fina, né, escurecida, que impede a entrada de energia luminosa e, consequentemente, a redução da taxa fotossintética, bem como também da produtividade oceânica. Poderíamos falar também do despejo de detergentes, que vai atrapalhar alguns organismos pelo processo de intoxicação, bem como também remove aquela camada lipídica de algumas aves, causando a redução da biodiversidade desses animais. Turma, então fiquem atentos agora. Acabamos de falar de ciclo da água, agora vamos para o ciclo do carbono e do oxigênio.